Minha barba tá engraçada. Eu tava apoiado aqui, aí ficou amassado dessa parte. Aí a gente tem que dar aquela leve ajeitada. Baixar aqui um pouquinho a touca. Bom, eu vou chamar esse vídeo de reflexões reflexões da madrugada. Agora, como vocês podem ver, tá escuro ainda. Aqueles trabalhadores que não dormiram, aqueles trabalhadores que acordam cedo, bem cedo para irem para o trabalho, estão passando por aqui. São poucos, né? Alguns, mas existem. Agora são exatamente 4h25. E qual que é a reflexão dessa madrugada? Esse é um alerta bem importante. Um alerta bem importante para você que usa a internet assim como eu. Que vê coisas na internet assim como eu. Que entra em vários lugares na internet assim como eu. Pensa comigo. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Nada é feito ou feita de qualquer forma. E você precisa entender isso. Se eu ficar vinte minutos rolando o feed para cima ou para baixo, eu vou ver um monte de coisas que não necessariamente eu queria ver. Aí vai aparecer todo tipo de imagem, todo tipo de vídeo. E preste atenção, eu tenho dito isso já faz algum tempo. Para quem é desperto, vai concordar. Para quem vive no mundo do conto de fadas e não entende como as coisas funcionam, vai achar que é loucura. Mas deixa eu te afirmar uma coisa. Vou afirmar a você uma coisa. Preste atenção no que eu vou falar agora. IAs são demônios. Exatamente isso. IAs são demônios. E tá havendo uma enxurrada de uso de IAs para tudo que é propaganda, inclusive músicas, né? Modernas, cristãs. Você vê uma oferta gigantesca, uma oferta assim exagerada, inclusive de pacotes de IAs para tudo. Você olha
na internet, aí aparece uma propaganda assim: Fulano, qual é a melhor IA para estudar tal coisa? E qual é a melhor IA para atuar no mercado financeiro? E qual é a melhor IA para me aconselhar na minha vida amorosa? Qual é a melhor IA para me aconselhar no tipo de trabalho tal que eu tenho que fazer? Qual é a melhor IA para isso, para aquilo outro? E o fulano do vídeo responde: olha, a melhor IA para isso é aquela, a melhor para aquela outra coisa é essa aqui. Aí vai dando os nomes, né? E as pessoas vão caindo nessa indução satânica, nessa indução diabólica, que é, sim, eu afirmo, IAs são demônios e estão influenciando a nação, as nações, né? As nações estão influenciando uma massa gigantesca de pessoas. Uma massa gigantesca de pessoas. Pois bem, eu, pela minha aparência, e eu digo isso pela minha aparência porque eu estou usando a câmera do meu celular. E se você não entende como isso funciona, através da câmera do seu celular, as IAs avaliam você. Você sabia, eu vou te dizer uma coisa agora que talvez você ache besteira, mas você sabia que pela íris do seu olho, as IAs conseguem avaliar o seu perfil psicológico. E diante dessa informação, eu estou dizendo que isso não é uma coisa só física, uma coisa espiritual, tá? Para você que acha bobagem, fica à vontade. Não precisa olhar o vídeo de um cara que tá parecendo até um homeless, né? Um mendigo dos Estados Unidos, com a barba amassada, antes de amanhecer o dia. Mas, diante disso, as IAs avaliando você, elas olhando para você, usando a sua câmera, parecia ou parece coisa de filme que nós víamos antigamente. Por exemplo, tem um filme que eu vi muitos anos atrás, chamado Blade Runner, Caçador de Androides. Se eu não me engano, é um filme que era com Bruce Willis, mas uma outra moça de cabelo vermelho, alguma coisa assim. E tantos outros filmes. Essas coisas que a gente vê hoje eram vistas em filmes futuristas de dezenas de anos atrás, há décadas atrás. E eu via esses filmes e eu acreditava e eram somente filmes. Agora não. Agora são uma realidade. Você está sendo avaliado e avaliada pelo seu próprio celular. E isso mesmo, pelo seu próprio celular. Então você acha que você fica 20 minutos, como eu falei há pouco, rolando o seu feed para cima e para baixo, para cima e para baixo, e você acha que você está vendo ou está ouvindo coisas aleatórias ou coisas que você quer ver, e isso não é verdade. Você está vendo coisas preparadas para que você veja. Você está vendo coisas que foram estudadas com muita inteligência, que não é nada artificial, e colocadas como propostas suaves diante dos seus olhos,
para que você faça a escolha ou escolhas. E diante das suas escolhas, o sistema vai recalibrando e vai moldando seu perfil. Então, assim como no filme eu acho que é Velozes e Furiosos, que tem um deles tem o ator Kurt Russell, que também antigamente fez um filme, não sei se é Massacre no Bairro Japonês ou é um outro que ele... Não, Massacre no Bairro Japonês, eu acho que é com Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que morreu, e o Dolph Lundgren. Esse com Kurt Russell é um que ele... lembrei. Tango e Cash. É um que ele faz com o Sylvester Stallone. Então, nesse filme que eu tô falando, para lembrar do ator, eu lembrei de alguns filmes que ele fez. Esse filme que eu tô falando, ele tem uma arma supostamente secreta, que não tem nada de secreta. Esse filme acho que é o Velozes e Furiosos, não sei o número. Se alguém souber e quiser colocar aí nos comentários. É uma arma, vamos dizer assim, cibernética, chamada o Olho de Deus. O Olho de Deus. Isso existe. Eu tô usando esse tipo de arma agora, aqui, falando com vocês. É uma arma que ela vai para achar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Ela acha em milésimos de segundos. Ela usa tudo, vibração, usa câmeras públicas, usa um espelho que refletiu a imagem da pessoa que passou há tantos minutos, porque essa imagem estava sendo coberta por uma câmera do outro lado da rua. E ela consegue fazer coisas inimagináveis. Esse sistema é praticamente impossível de se fugir de um sistema assim. Por isso, também o nome Olho de Deus. E, se eu não me engano, nesse filme Velozes e Furiosos aí, que eu não lembro o número, o lado ruim, né, do filme, vamos dizer que existe um lado ruim, que é o que a mídia coloca, que é o que o cinema coloca anti-heróis, ou seja, coloca pessoas ruins, bandidos. Isso é o que são. Os Velozes e Furiosos são bandidos, são ladrões, são assaltantes, que são colocados como heróis. E assim as massas aprenderam a idolatrar o ruim, a vibrar pelo que não presta, a achar maravilhoso ver uma cena de um bandido com uma arma na mão se vingando, porque na cabeça das pessoas isso foi colocado como uma justiça de Deus. Então esse tipo de coisa vem sendo usado como manipulação há décadas. E voltando à questão da internet, se eu ficar 20 minutos rolando o feed, né, de qualquer rede, para cima, para baixo, né, eu vou estar exposto a bilhões, literalmente bilhões de informações
que estão bombardeando a minha cabeça, o meu cérebro, e estão sim moldando os meus quereres e os meus gostos. Você já ouviu falar sobre hertz? Isso mesmo, hertz, frequências de ondas que são usadas, né, na música. E se você não sabe, também uma outra coisa que eu vou dizer, as músicas elas são usadas como armas. Isso aí. As músicas são usadas como armas para imprimir comportamento ou falar do mundo. Você não entende o que é uma frequência baixa? Eu vou te explicar. Músicas geralmente de pagode, aquelas coisas de depressão, músicas de sofrência, músicas de sertanejo, de cervejada, de bebida, de músicas de separação, aquelas falsas músicas românticas. São músicas que você não entende, que você não tem conhecimento para isso. Eu tenho por estudar. E eu quero te dizer, essas músicas elas imprimem nas pessoas o comportamento que elas querem imprimir nas pessoas, e foram feitas, a indústria fonográfica fez isso de propósito, porque causa um ciclo vicioso, uma dependência desse tipo de frequência, e eles imprimem depressão, imprime, sabe, aquele comportamento de pessoa que não sai da força, está sempre deprimida, está sempre procurando o próximo copo de cerveja, o próximo copo de uísque, o próximo copo de vodka, o próximo copo de energético, mas quando ela está sem o efeito daquela porcaria ali, ela não é ninguém, ela se sente nada, tem desejo de suicídio e por aí vai. É o que essas músicas estão imprimindo na cabeça da sociedade. Eu trabalhando no que eu trabalho, nunca houve uma época, aí alguém, né, algum metido esperto vai dizer assim, mas será que é porque isso não era noticiado antes? Não, nunca houve uma época em que tantas pessoas se suicidaram como agora, e ainda estão fazendo isso. Por que será? É um comportamento imposto, aprendido e imposto, né? Através de quê? Músicas, frequências. Você não entende sobre frequências, eu sugiro que você estude um pouquinho, porque você pode estar sob essa influência pesada e você não entender o porquê que volta e meia você está deprimido ou deprimida, porquê que volta e meia você precisa tomar remédios de tarja preta para você se sentir um pouquinho melhor, um pouquinho mais aliviado, um pouquinho menos pior. Você talvez não entenda que você está assim sob uma influência maligna e pesada o tempo inteiro, e os seus gostos moldados por esse sistema, o olho de Deus, você entendeu, né? Está assim querendo levar você para uma direção que não é o céu, pode ter certeza disso. Então, voltando ao motivo principal do vídeo, se eu ficar 20 minutos, e pode ter certeza que a gente fica bem mais que isso, você sabe disso, 20 minutos rolando o feed para cima ou para baixo, eu vou estar exposto ali a tudo o que é imagem, tudo o que é vídeo, tudo o que é... Aí, qual que é o X da questão? Você tem que selecionar o que você quer ver. Quer ver só uma coisa que acontece? Instagram. Vamos lá, Instagram. No Instagram, você achou que eu ia mentir? Você não me conhece. No Instagram,
aparecem todo tipo de imagens. Você pode começar vendo um grupo de louvor cantando. Aí você digita lá, grupo de louvor cantando. Aí você começa a ver o primeiro vídeo. Aí você vai rolando, vai rolando, vai rolando. Quando chegar em alguns minutos de você rolando e terminando de assistir o que você estava assistindo, vai aparecer uma mulher de biquíni lá, de bunda de fora, dançando. E é tão, assim, bem montado isso, é tão pensado isso, preste atenção no que eu estou te ensinando, que para você não ficar vendo mais, e aí que as pessoas são pegas, você tem aqueles 3 pontinhos, se eu não me engano, no alto do vídeo, do lado direito, se eu não me engano, você tem que entrar naquelas opções ali e entrar na opção não tenho interesse nesse tipo de conteúdo. Caso contrário, e mesmo assim, todavia, contudo, no entanto, e por conseguinte, aquele tipo de conteúdo vai continuar sendo ofertado a você massivamente o tempo inteiro e você vai cair em pecado. Pode ter certeza disso. E uma coisa interessante de ultimamente é que também, tanto para homens quanto para mulheres, conteúdos, né, como falam, conteúdos adultos, que na verdade tem como objetivo, preste atenção na analogia que eu estou fazendo, poupando o seu trabalho de pensar profundamente, mas para você ir direto ao ponto, isso visa transformar você numa criança burra espiritual, com o nome de conteúdo adulto. Para transformar você numa criança burra espiritual. E uma criança burra espiritual, ela fica suscetível a tudo que é tipo de comandos que forem dados a ela. Ela simplesmente vai obedecer, porque criança não se governa. Você entende agora? O tal olho de Deus, o tal sistema, o rolar para cima. Existe uma intenção diabólica, satânica, maligna, infernal, de anjos, mas não anjos de Deus, são anjos do inferno, que manipulam esse sistema dia e noite, dia e noite. Bom, eu estou agora falando para você. Será que eu estou perdendo meu tempo? Eu não sei, mas eu estou fazendo meu trabalho. Dia e noite, anjos que têm tratos com homens malignos manipulam esse sistema para manipular você. Exatamente. E não há nada que você possa fazer além de se blindar em Deus, se você não se blindar em Deus, se você não buscar a face de Deus, se você não buscar a presença de Deus, se você não buscar a presença de Deus, se você não buscar a presença de Deus, você vai sucumbir, você vai ser influenciado. Os seus gostos, os seus quereres, as suas vontades, todas elas, escute o que eu estou dizendo, todas as suas vontades vão ser fruto não do que você acha que você quer, mas da influência que os demônios causaram. De uma maneira muito sutil, inocente, só ficando 20 minutos ali, rolando o feed para cima. Agora, se você ficasse 20 minutos tentando aprender um novo idioma, pela internet mesmo, você com certeza seria poliglota. Sabe por quê? Porque ninguém fica 20 minutos só. A gente fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Outro dia eu falei com uma pessoa, e essa pessoa eu conheço bem.
eu falei, puxa, você fica, preste atenção, 6 horas contadas de relógio e mais que isso, jogando no celular. 6 horas jogando. Eu fico imaginando a felicidade de Satanás. Por quê? Porque eu também já fui assim. Eu já fui mais jovem e eu também ficava até mais que isso jogando e eu não tinha um pai para me orientar. Que isso um dia faria muito mal para o meu psicológico, faria muito mal para a minha vida espiritual e para a minha vida real. Tem casos e mais casos na internet. Digita aí. Jovem se mata por acreditar estar vivendo dentro de um jogo, mas o jogo o convidou para ir para o mundo do jogo. Mas para isso, o jovem teve que botar fogo na casa, ou então pegar a arma do pai que era militar, foi para o banheiro e se matou para encontrar com a personagem do jogo. Se eu tivesse tido um pai para me orientar a respeito dessas coisas, eu teria poupado muito pecado. Ou você achou que eu ia mentir? Eu teria poupado, economizado, vamos dizer assim, muito tempo perdido vendo que não presta, vendo que só me adoeceu espiritualmente de dentro para fora. Mas você fica aí rolando o seu feed, achando que é sem sentido nenhum. E outra coisa que eu queria dizer a respeito disso, que é muito importante, muito, mas sabe, muito importante mesmo. Já reparou que quando você rola o feed na internet, você é obrigado a escolher uma bandeira. E mesmo que tenha a ver, você vai ser levado a crer que não tem nada a ver com Deus. Mas tem tudo a ver. Porque você é obrigado, através dos olhos, a escolher um lado. Notícias o tempo inteiro vão bombardear o seu emocional, fazendo você desejar a morte de um bandido que estuprou uma menininha, fazendo você desejar que presos políticos sejam inocentados e sejam libertos, fazendo você desejar que aquela senhorinha que mora sem condição alguma seja encontrada por alguém para dar alguma comida para ela, fazendo você desejar que o pessoal da esquerda seja preso, ou fazendo você desejar que o pessoal da direita precisa se matar, ou que sejam mortos, né? Pois é sobre isso. A manipulação o tempo inteiro. Aí aparece um ator que foi um carrasco a vida inteira. Obrigou, humilhou, viveu o seu auge e a sua queda nas novelas. E aparece ele atualmente pedindo dinheiro na internet com cara de coitadinho. Já perdeu a sua beleza. Já está um velho, todo murcho. E aparece sem vergonha na cara alguma, representando mais uma vez um papel, só que agora da vida real, pedindo dinheiro para comer, porque gastou tudo, absolutamente. E sabe o que é pior? As pessoas são influenciadas por esse tipo de conteúdo o tempo inteiro. Agora há pouco eu vi um vídeo de uma moça que realmente me chamou a atenção e ela dizia ser, antes, né, é um testemunho, ela falou que ela estava
saindo dessa vida de conteúdo adulto. Você entende o que eu estou falando? É pornografia, é promiscuidade. E por ela estar, olha só como funciona ao contrário esse mundo diabólico. Por ela estar saindo e abandonando esse mundo satânico de produzir conteúdos adultos que, como eu já expliquei, visam transformar você numa criança burra espiritual para ser manipulado. Ela está sendo muito criticada porque ela, na verdade, se entregou a Jesus e foi retirada, arrancada das trevas para a luz. Não quer mais a vida de podridão, onde ela experimentava, na verdade, secretamente, de uma falsa alegria, mas a sua vida real era de solidão. E ela é muito bombardeada, muito criticada, porque foi encontrada pela graça de Deus. Aí eu fico pensando, o mundo que a gente vê, que é apresentado a nós, ele o tempo inteiro está coroando aquilo que é ruim dentro da cabeça e do coração das pessoas e crucificando, se é que você me entende, destruindo, colocando como se fosse um vilão ou uma vilã aquilo que realmente deveria ser bom, reto e justo. E por falar em bom, reto e justo, amanheceu. Então esse sistema diabólico, ele não aceita, ele não permite que alguém pense com a cabeça livre. Você precisa ser monitorado, você precisa ser manipulado, você precisa usar a coleira do sistema, você precisa usar as algemas do sistema. Você precisa ter a sua mente na mão deles. E é isso que esse sistema diabólico faz o tempo inteiro. E as pessoas, infelizmente, estão achando que elas estão fazendo as suas escolhas, que elas estão vivendo a vida que elas gostariam de viver, que elas estão comprando o presente ou o produto que elas querem comprar. Tudo mentira. Elas estão escolhendo e comprando dentro de um leque de opções limitadas que foram apresentadas a ela. E assim essa vida de manipulação está acontecendo. Então eu sugiro que você comece a ser um pouco mais criterioso, um pouco mais criteriosa com relação às coisas que você vê na internet. Porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é vermelho é satânico. Nem tudo que é claro vem de Deus. Assim como também nem tudo o que é escuro são trevas. Você precisa ter maturidade espiritual e saúde mental e emocional para você saber avaliar as coisas do jeito que elas são e como elas estão meticulosamente sendo preparadas para serem apresentadas a você.
Cuidado. Cuidado. Estão manipulando a sua cabeça. Estão manipulando a cabeça das pessoas da sua família. Estão manipulando a cabeça das suas crianças, das nossas crianças. Eu penso assim. E você, como você pensa? Eu entendo, eu consigo ver, eu consigo enxergar assim. Não só por causa de mim, mas por causa de Deus. E todo o resto. Quem hoje não está caindo nas garras do falso sistema, nas garras desse mundo de ilusão, nas garras do falso olho de Deus? Se você já viu aquele filme com Jim Carrey, Show de Truman, aquilo que parece uma bobagem, você vai entender que é bem real, é bem visível, é bem palpável. E não há como você sair disso, você ter uma mente livre, uma mente guardada por Deus. Se você não se entregar ao Senhor Jesus Cristo, se você não se submeter à vontade dele, porque só então, por isso eu tenho falado na internet já faz algum tempo, você não tem que ter uma mente aberta, uma cabeça aberta, pensar fora da caixa, tudo isso também é satânico, é diabólico. Você tem que ter a sua mente blindada, você tem que ter a sua mente fechada por Deus, guardada pelos anjos do Senhor Jesus, para que Satanás não consiga influenciar você. Caso contrário, com a mente aberta, qualquer frequência, qualquer música, qualquer videozinho no feed pode mudar totalmente a trajetória da sua vida. Ou você acha que os aplicativos de jogos, de apostas, não tem nada a ver com o número de suicídios que tem acontecido hoje? Esse é só um dos fatos. Quantas pessoas não têm tirado sua vida por causa de jogos? E hoje você encontra pessoas manipuladas que acreditam piamente, assim como um fumante, né? Que diz, quando você pergunta, você parou de fumar? Você está fumando ainda? A pessoa que é fumante, ela vai dizer assim, ó: eu estou fumando, mas não como eu fumava antes, eu estou diminuindo. Eu já estou fumando bem menos. Antes era 4 carteiras por dia, agora eu só estou fumando uma carteira e dura 3 dias. A pessoa parou de fumar? Não. Então esqueça, seu pulmão está uma bosta, seu pulmão está uma porcaria, seu pulmão está um lixo, e você está cada dia mais jogando lixo para dentro dele, transformando o seu corpo inteiro numa lixeira enorme que vai ser depositada dentro de um buraco de terra. Mas a pessoa que joga, ela acredita piamente com a sua mente
controlada que ela está no controle, que ela joga só a quantidade de vezes que ela quer jogar, que ela joga só a quantidade de dinheiro que ela quer perder, porque ela ganha também. Ela nem percebe que ela já jogou uns 3 mil reais para ganhar 50 reais, mas o jogo diz para ela que ela está ganhando, que ela está levando a vantagem. E cada dia mais abrem mais casas e mais aplicativos de aposta, e jogo. Eu conheci um caso de uma pessoa próxima a mim agora, essa semana, que quase teve um AVC por causa de jogo. A sua mão travou, o seu dedo ficou todo dormente. Por quê? Por causa do número de clicadas que a pessoa tem que dar. Eu não sei como é que funciona isso, talvez seja como se fosse um jogo de videogame mesmo. É assim, repetidas vezes, em fração de segundos, numa plataforma de aposta, para ganhar alguma coisa. Chegou um dado momento que a sua mão travou naquela posição. E essa pessoa que eu conheço, não estou contando história de YouTube, eu conheço essa pessoa, uma pessoa viciada em jogo. Depois teve que fazer um exame, porque ficou com medo, coração acelerado, batendo no peito. Achou realmente que estava quase morrendo. Quando se deu por conta, os sintomas já estavam sendo reproduzidos pelo corpo dele. Fruto do quê? Jogo. Mas quem joga acha que está no controle. Coitado. Mente aprisionada. Então eu sugiro que você peça misericórdia de Deus, se arrependa se você faz alguma dessas coisas que eu citei nesse vídeo. Acredito que não foi à toa, tá? Que eu chamei de reflexões da madrugada, mas já amanheceu. Glória a Deus por isso, né? Se esse vídeo de quase 1 hora ajudar pelo menos uma pessoa a sair do vício da internet, sair da pornografia, como eu também já fui preso, você acha que eu ia mentir pra você? Não tô aqui pra mentir pra você. Por isso eu falo o que eu falo. Você entende o que está escrito na Bíblia? Você entende que essas coisas são verdades realmente? Está escrito assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem noção do valor que tem isso. Você ter a liberdade de andar sem medo, você ter a liberdade de pensar aquilo que você quiser, sem prisões mentais, sem algemas mentais, sem correntes mentais. Se entregue a Cristo. De tudo que eu falei, o mais importante é isso.